Por que o jogador de futebol foi substituído no 13º segundo do jogo, ou como o cachorro roubou a chuteira de futebol durante o jogo, ou como o juiz acrescentou apenas 1 minuto no último momento na Copa do Mundo de 2022. No futebol você pode ver uma enorme quantidade de episódios incomuns que parecem acontecer apenas uma vez em 1 milhão, e é sobre esses eventos raros e únicos no futebol que eu vou falar neste vídeo. Já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem algum lance que você acha que nunca mais se repete. Bem, agora desejo a todos um bom vídeo, vamos lá! No jogo do Campeonato da Estônia ocorreu um episódio interessante com uma equipe. Depois de uma série de passes, o goleiro dos visitantes chutou a bola para fora do campo. E então algo incompreensível aconteceu. O treinador principal fez uma substituição e tirou um jogador do campo. Isso é muito surpreendente, pois só se passaram 13 segundos. O que aconteceu? Será que o treinador percebeu tão rapidamente seu erro na escolha da escalação titular? Na verdade, a razão foi mais complexa. De acordo com o novo regulamento do Campeonato da Estônia, cada equipe é obrigada a ter 2 jogadores em campo que foram formados no clube. Devido ao não cumprimento dessa norma, as autoridades do futebol prometeram punir com a perda de pontos. Por essa razão, um jogador de 16 anos formado no clube teve que entrar em campo desde os primeiros minutos. Uma vez mostrei como a bola estourou durante o jogo entre Suíça e França, mas naquele caso a bola simplesmente não tinha chance de sair ilesa, já que ambos os jogadores conseguiram furá-la com as chuteiras. Mas em uma ocasião na Bundesliga, a bola estourou completamente devido a um forte chute de um jogador do Bayern de Munique. Ele chutou forte e a bola, após bater em um dos defensores do Colônia, voou em direção às câmeras na área penal deles que estavam expostas do lado de fora. Robin, sem conseguir segurar o riso, pegou a bola e a chutou para fora do campo. Bem, na vida isso é bastante comum, mas no profissional não. E você já furou alguma bola na vida? Comenta! Todos nós estamos acostumados com o fato de que, no passado, Luís Soares gostava de morder seus oponentes, mas você já viu um ato assim executado por qualquer outro jogador de futebol? Bem, no jogo entre a Alemanha e a França na Euro 2020, houve um episódio semelhante e igualmente estranho. O defensor alemão Antônio Rüdiger agarrou Paul Pogba por trás do campo e parecia tentar mordê-lo. Pogba gritou e pediu ao árbitro que prestasse atenção nesse momento. Embora Rüdiger não tenha recebido nenhuma punição, aparentemente o uruguaio Drácula se apossou dele. A propósito, na Copa do Mundo de 2022, Antônio também conseguiu se destacar com um gesto incomum. Aos 65 minutos, o alemão lutou com um atacante japonês na lateral e de repente começou a correr com os joelhos levantados. Olhe para esses movimentos de Rüdiger, que parecem bastante engraçados de lado, mas na verdade foram muito eficazes. No futebol raramente se vê gols marcados do centro do campo. E se isso acontecer, é no máximo uma vez. Mas aconteceu algo assim no jogo da 2ª divisão do campeonato japonês por 2 vezes seguidas. Aos 61 minutos de jogo, um jogador de futebol japonês pegou a bola perto do meio de campo e, notando que o goleiro havia deixado sua área, chutou com força e precisão, marcando o 2º gol de sua equipe. Mas tudo bem, o goleiro claramente tirou conclusões e iria parar de jogar no estilo de Manuel Neuer. No entanto, apenas 1 minuto e meio depois, a mesma coisa aconteceu. O jogador da equipe da casa pega a bola aproximadamente na mesma posição, olha para o gol e chutou com pouca força do meio do campo. O goleiro visitante perdeu a posição, hesitou e acabou deixando o 2º gol passar no seu gol. 2 gols do meio de campo em 2 minutos. Esse goleiro claramente não entendeu que precisava aprender com seus erros. Durante um jogo do campeonato de futebol inglês de menor nível, um jogador da equipe da casa bateu um pênalti, mas errou o chute e mandou a bola muito acima do gol. Até aí tudo bem, mas com seu chute impreciso, ele acabou quebrando um refletor que iluminava o campo, fazendo com que caísse nas arquibancadas. Felizmente, os torcedores saíram ilesos. Vejam só isso! Talvez vocês tenham uma pergunta: um gol marcado a partir de um arremesso lateral pode ser válido? Claro que sim, pois como vemos na repetição, o goleiro tocou a bola antes que ela entrasse na rede, o que a torna um gol válido de acordo com as regras. Vocês já devem ter notado que Romelu Lukaku é um mestre em fazer gols aleatórios. A bola simplesmente se atrai por ele e ele marca gols sem fazer muito esforço. Mas uma vez essa mágica não permitiu que sua equipe vencesse.
pois após um escanteio Alexis Sanches chutou a bola com força em direção ao gol do Shakhtar e felizmente para o Shakhtar, o atacante da Inter de Milão, Lukaku, acabou no caminho da bola e efetivamente salvou os donos da casa de um gol. Além disso, o gigante belga estava em posição de impedimento, o que foi imediatamente sinalizado pelo árbitro assistente. Sanches claramente não estava feliz com as ações de seu companheiro de equipe, começando a gritar com Lukaku imediatamente após a confirmação da posição irregular. Em um jogo da terceira divisão, em termos de força, foi possível ver a tentativa mais estranha e tosca de fingir na história do futebol. Quando o jogador Robin Ramos viu que um torcedor jogou um objeto estranho no campo, não hesitou em pegar o objeto e bater com ele no rosto, caindo no gramado e fingindo que foi jogado nele pelos torcedores do time adversário. O jogador se contorceu no gramado e claramente esperava que o jogo fosse interrompido e tivesse mais uma vitória por desistência. Infelizmente para ele, suas habilidades de atuação foram desperdiçadas, pois nenhum dos árbitros viu o incidente. No entanto, Ramos aparentemente esqueceu que mesmo nesta liga inferior, há câmeras no campo e uma semana após o jogo, ele foi suspenso por 6 meses. Falando em incidentes envolvendo animais no campo, em um jogo do campeonato boliviano, um cachorro apareceu no campo com uma chuteira na boca. O árbitro tentou tirar o cachorro do campo, mas ele apenas balançou na grama. Então, o jogador Stronhe perguntou à polícia a pergunta mais importante e interessante: de quem o cachorro roubou a chuteira? Descobriu-se que a chuteira pertencia a alguém da equipe de arbitragem e o cachorro pegou o item enquanto ele estava fora do campo. A propósito, essa história teve um final feliz. No dia seguinte, o cachorro foi encontrado no centro da cidade e levado para um abrigo. Tendo aprendido sobre isso, Castro, o jogador que levou o cachorro para fora, disse que o levaria para casa. Já em 2009, durante um jogo entre Sunderland e Liverpool, a ação de um torcedor dos Reds quase custou a derrota da sua equipe. Após um chute de falta, Darren Bent acertou o gol do Liverpool. O curioso é que a bola acabou na rede graças a um balão vermelho que estava voando aleatoriamente pelo estádio. O mais interessante é que Pepe Reina, o goleiro do Liverpool, reagiu ao balão inflável em vez da bola real que estava indo em sua direção. Apesar dos protestos dos jogadores, o gol foi validado. Nesse frame, é possível ver que um rapaz de camisa azul jogou o balão na direção do campo e o balão estava voando aleatoriamente pela arquibancada até encontrar seu herói. Ironicamente, esse gol acabou sendo o gol da vitória do Sunderland, mas ainda assim, o goleiro atual do Liverpool, Alisson Becker, certamente encontrou uma solução nessa situação. Algumas vezes o vento muda a trajetória da bola. No entanto, em 2016, as condições climáticas interferiram em uma partida entre Rubin e Ankar, e imagine com que força o vento estava para mover as traves do gol de vários metros. Foi necessário designar uma pessoa especial para segurar e controlar as traves após o apito final. Enquanto os jogadores foram comemorar com os fãs na arquibancada em agradecimento ao seu apoio, eles organizaram cânticos em massa acompanhados de saltos coletivos na arquibancada. Mas a estrutura não suportou a carga e desabou. Felizmente, ninguém ficou ferido, e os torcedores continuaram a cantar. O futebol é um esporte bastante imprevisível e interessante. Os gols são a parte mais divertida do futebol. Qualquer gol marcado nos causa muitas emoções e os goleadores são os principais destaques nos noticiários. Mas o mais interessante é que nem todo gol é feito com muitas dificuldades. Às vezes a sorte ajuda um jogador de futebol e às vezes é necessário estar no lugar certo na hora certa. Hoje vamos falar sobre alguns gols aleatórios de futebol que surpreendem o telespectador. Bem, amigos, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual o gol mais aleatório que já viu. Vamos começar com o genial gol de Martin Braithwaite no jogo de pré-temporada entre Barcelona e Salzburg. Aos 82 minutos, Sergino Deste acertou um chute de fora da área que deu uma resvalada em Braithwaite e acabou indo parar no canto direito do goleiro, tirando suas chances de defender. O goleiro ficou bugado por causa do desvio e Braithwaite foi nomeado como o autor do gol, o que certamente lhe deu mais confiança, pois no próximo jogo da La Liga, o dinamarquês marcou 2 gols e deu uma assistência. O jogo da Conference League entre Feyenoord e o FK Partizan terminou com uma vitória fácil para os donos da casa, mas olhe para um dos gols marcados. Jens Toortra deu um forte chute de falta e um segundo depois o goleiro estava apenas olhando para a bola.
Os mais observadores provavelmente notaram que houve um pequeno desvio depois do chute de James, e de fato, houve. Depois do poderoso chute, a bola ia direto em direção ao goleiro, mas o ombro do jogador Cyril Dessers ajudou a mudar a trajetória do voo da bola. Lionel Messi é capaz de dar assistências incríveis não apenas para seus companheiros de equipe, mas também para os adversários. Um caso engraçado ocorreu em um jogo da liga entre PSG e Nantes aos 81 minutos. Léo penetrou pelo centro e já estava pronto para rolar a bola para o Juan Berna, que estava aberto. No entanto, a defesa do Nantes interceptou o passe e o jogador Dias marcou um gol contra espetacular, após uma defesa inútil do goleiro. Embora ele tenha tentado salvar a situação, após a bola resvalar no seu colega de equipe, suas chances eram praticamente nulas. Pela expressão no rosto de Dias, parece que ele não ficou desapontado, mas surpreso com as assistências incríveis de Léo, que magicamente fazem a bola entrar no gol mesmo sem chegar ao companheiro de equipe. 5 minutos depois, Messi ainda tenha marcado um gol incrível de fora da área, e houve outro gol acidental marcado por Kylian Mbappé no mesmo jogo, embora eu não chamaria isso de pura sorte, pois parece que o francês colocou a perna de propósito. Então, proponho passar adiante para o próximo lance. Thierry Henry sempre teve uma excelente intuição para marcar gols, e neste episódio, o francês nem sequer pensou em se tornar o autor do gol, mas ainda assim decidiu se aproximar da trave, que acabou sendo a assistente para o gol. Muitos talvez se lembrem do jogador japonês Takefusa Kubo, que jogou no Barcelona e no Real Madrid. Nesse cara com certeza não falta habilidade, mas o gol mais memorável que ele marcou foi em um jogo amistoso contra a Jamaica. Sugiro que você assista a esse gol com a transmissão direta, pois pode não entender o que há de tão especial neste gol marcado por Kubo. Ele recebeu um passe na lateral, carregou para o meio e chutou rasteiro no canto direito do goleiro. Mas observe que a bola passou entre as pernas de 4 adversários de uma vez. Qual é a probabilidade de a bola passar entre as pernas de 4 oponentes, incluindo o goleiro? É claro que é apenas um gol de sorte e não um cálculo genial. A propósito, um episódio semelhante ocorreu com o jogador Kanté. Os espectadores antigos certamente se lembrarão do gol, mas lembrarei a todos que não viram no jogo do Chelsea contra o Tottenham. O francês acertou um chute rasteiro em direção ao gol do Spurs e a bola passou diretamente entre as pernas de 3 jogadores do Tottenham e depois acabou dentro da rede. De lances recentes, podemos lembrar do gol de Bruno Fernandes contra o Uruguai na Copa de 2022. Bruno deu um passe fácil para Ronaldo, que cabeceou e parecia ser o autor do gol, mas depois descobriu-se que a bola não tocou em Ronaldo e foi registrado como um gol muito simples e aleatório de Bruno. No entanto, é preciso lembrar que o movimento de Ronaldo desorientou o goleiro. Algo semelhante pôde ser visto no jogo entre CSKA e Roma, quando Vasilij Berezutski, assim como Bruno, transformou um cruzamento em um gol marcado. Dzagoev não tocou na bola e o goleiro também não acreditou que ela não iria tocar em ninguém e deixou a bola passar facilmente. É interessante notar que tudo isso aconteceu aos 93 minutos, quando o placar era 1-0, e assim, Vasilij salvou a equipe da derrota. Agora, sem exagero, você verá o gol mais aleatório da história do futebol. Aconteceu em 1996 no jogo entre Liverpool e Blackburn. O queridinho do Liverpool, Stan Collymore, deu um chute muito fraco em direção ao gol. O goleiro já estava pronto para pegar a bola calmamente com as mãos. No entanto, a bola pegou em um pequeno buraco e passou por cima dele. O pobre goleiro, Tim Flowers, estava completamente indefeso neste episódio. E o próprio Collymore parecia não acreditar que havia se tornado o autor do gol. Como resultado, esse gol empatou o placar e, posteriormente, Collymore marcou o segundo gol e deu a vitória ao Liverpool. O Blackburn não conseguiu se classificar para a Copa da UEFA devido a esta derrota. Em seguida, foram Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, no jogo contra Lazio. João Cancelo fez um passe para a área e Ronaldo estava se preparando para finalizar, mas o goleiro tocou de leve na bola, mudou sua direção e ela se enroscou nos pés de Ronaldo, indo para cima, mas Mandzukic veio para o resgate e aproveitou a curiosa coincidência, marcando para o gol vazio do adversário. Assim, inesperadamente o português se tornou o autor da assistência, e Mário o autor do gol. O próprio Ronaldo não conteve o sorriso depois do que aconteceu. Também quero falar sobre o gol do meio-campista bielorrusso Valery Bocharev na partida contra o Shakhtar Soligorsk. Valery teve a chance de fazer um cruzamento na área, então ele correu e fez um passe em curva na área.
Mas de repente, ele se transformou em um gol já que o goleiro perdeu a posição e a bola pousou bem atrás dele. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei me perguntando por que o goleiro errou assim e como a bola voou desse jeito com um chute comum desses. Mas a resposta é simples. Tudo aconteceu por causa das condições climáticas. Um forte vento mudou a trajetória da bola em voo, já que podemos ver as árvores e arbustos ao fundo sendo curvados pelo vento. Victor Tsigankov também marcou um gol semelhante, mas as condições climáticas interferiram neste lance. Algo semelhante aconteceu com o meio-campista cazaque Bauirzhan Baitanol, só que no caso dele a bola ia bastante baixa e poderia parecer que o companheiro a tocou, mas o gol foi justamente dado a Bauirzhan, já que a bola de futebol entrou tranquilamente no gol do adversário. E existem gols acidentais marcados fora das regras? Sim, e isso aconteceu no jogo entre Arsenal e Manchester City. Após o chute de Sterling, Sérgio Agüero deveria ter colocado a bola no gol vazio, mas o goleiro defendeu o chute e a bola acabou atingindo a mão de Sérgio, que estava na área do time adversário. No replay, fica claro que Agüero não planejava tocar a bola com a mão, mas simplesmente a esticou para se apoiar no gramado. Passaram-se apenas alguns segundos e o argentino nem teve tempo para pensar que estava jogando com a mão. O árbitro que estava próximo também não viu a infração. No entanto, o gol foi validado e, depois do jogo, Sérgio disse honestamente que foi um acidente. No momento do terceiro gol, eu realmente pensei que a bola tinha batido no meu peito, mas depois vi a repetição e vi que foi com a mão. Outro autor de um gol acidentalmente ridículo foi o jogador tcheco Alex Král. Após a cobrança de escanteio, a bola voou em direção à cabeça de Alex, que de alguma forma inexplicável conseguiu mandá-la para o gol adversário. O jogador nem sequer percebeu o que aconteceu e começou a olhar na direção errada procurando a bola, que surpreendentemente já estava na rede do Sevilha. O mais engraçado foi que a bola atingiu não a cabeça, mas o ombro do jogador tcheco. Mas o goleiro Tomáš Vaclík não teve do que rir. Ele precisou de assistência médica, pois ao tentar salvar o gol, bateu na trave e se machucou. Gols acidentais são bastante interessantes no futebol, embora não possa ser dito que eles são concedidos facilmente, mas ao mesmo tempo, eles poderiam não ter acontecido sem um pouco de sorte. Chegamos ao fim do vídeo, galera. Comentem qual desses lances vocês acharam mais aleatório. Eu espero que tenham gostado e já tenham deixado o like e se inscrevido no canal. Fui!